Vim a Florença, na Itália, acompanhar o ATTD 2024, o maior congresso de tecnologias para acompanhamento e tratamento de diabetes. Florença é uma cidade linda, pensei que ia passear mais, mas o congresso estava tão bom que eu não saí de lá. Em primeiro lugar, o que é uma tecnologia em diabetes? Tecnologia em diabetes pode significar muita coisa, desde o uso agora da inteligência artificial para construir algoritmos mais precisos para avaliação desses diabéticos, para diagnósticos de várias doenças crônicas envolvidas no diabetes, para autogerenciamento, para tomada de melhores decisões, para escolha de melhores medicamentos para cada caso. Envolve também canetas inteligentes que tornam a aplicação da insulina muito mais fácil, muito mais precisa. Essas canetas se conectam com aplicativos onde estão conectados também monitores de glicemia, no futuro monitores de cetonas, e que não só dizem como a pessoa está no momento, mas fazem também as previsões do como a pessoa vai estar daqui a minutos ou daqui a algumas horas, se ela não tomar alguma decisão em relação à atividade física dela, à medicação ou à alimentação. As tecnologias também envolvem sistemas automáticos de entrega de insulina, a insulina semanal, o pâncreas biônico. Foram apresentados trabalhos de empresa, nós estamos acostumados, não é, com essas grandes empresas que detêm as grandes tecnologias, que têm mais dinheiro para pesquisa, que são as grandes produtoras de medicamentos, mas novas empresas estão captando recursos justamente para tornar esses medicamentos, as canetas de aplicação também, mais fáceis, mais acessíveis, mais baratas. Hoje existem cerca de 50 milhões de diabéticos no mundo que não têm acesso a essas tecnologias e que têm muita dificuldade no gerenciamento da doença. Se discutiu muito também como essas novas tecnologias têm auxiliado as pessoas, os profissionais de saúde, os pesquisadores entenderem os níveis ideais de glicose para cada um. Quando a gente não tem essa individualização, a gente trabalha com médias. Antigamente se dizia que o diabético tinha que tentar se manter dentro de uma faixa de glicose de 70 a 180, o que garantia que ele ficasse com uma hemoglobina glicada de pelo menos 7. Outros pesquisadores já dizem que o diabético tem que focar numa faixa de 70 a 140. Os não diabéticos fazem isso com facilidade e automaticamente ficam nessa faixa pelo menos 96% do dia, mas os diabéticos têm grande dificuldade disso se eles não tiverem como monitorar sozinhos. Os sistemas de monitoramento garantem que a pessoa tenha um acesso rápido às informações sobre o que está acontecendo com seu corpo. Hoje existem sistemas de monitoramento contínuos, além daquelas fitinhas para urina, além da avaliação no sangue, no dedinho com glicosímetro, mas existem agora esses monitores que são intersticiais. No início só existia o Freestyle Libre da Abbott, que recebeu muitas críticas pela imprecisão muitas vezes, então algumas pessoas observam uma variação entre a monitorização no sangue, no dedo, com a monitoração intersticial de mais de 10 pontos. Isso varia de pessoa para pessoa, depende do local onde a pessoa instalou o monitor. Quanto mais perto do músculo, mais demora, mais tempo demora para esse sensor captar a quantidade de glicose que está ali no interstício. Então, a aplicação do monitor na parte interna do braço é para essas pessoas mais interessante. Existem agora outras empresas como a Sibionics. O monitor dela tem se mostrado bem mais preciso do que o monitor da Abbott. Conversei com vários diabéticos que compararam vários tipos de monitores e todos eles dizem que o da Sibionics tem mais precisão, às vezes variando em 1, 2, no máximo 3 pontos em relação à glicemia plasmática. E a Sibionics está investindo alto no novo equipamento que vai ser ainda mais preciso, porque essa precisão depende tanto da capacidade do sensor de avaliar essa glicose rápida no interstício. A glicose é uma molécula grande, então ela demora para passar realmente do sangue para o interstício, para o espaço entre as células. Além disso, existe a resposta imune individual, o quão inflamado o local fica, isso varia de pessoa para pessoa. Quando a gente está inflamado, o sistema imune leva proteínas para aquele local, o que pode fazer a resposta variar de pessoa para pessoa. Por isso algumas pessoas falam, para mim é super preciso, é igualzinho tá no sangue, enquanto outras pessoas falam que tem uma variação. Essa resposta imune, ela é maior na primeira hora, por isso a maioria dos sensores não faz nenhuma análise nessa primeira hora. Quando você instala o sensor,
você não consegue fazer nenhuma medição. Depois de 1 hora que o sensor começa a funcionar, justamente para esse sistema imune se acostumar com aquele capilar ali dentro do intestício. Além disso, esse capilar manda informações, no caso da Sibionics, por Bluetooth, diretamente para o aparelho telemóvel, para o celular, que fica o dia inteiro, 24 horas, avaliando essa quantidade de glicose. O da Sibionics é bem rápido, avalia bem rápido, e o algoritmo deles também parece ser mais preciso do que o das outras empresas, fazendo também melhores previsões de como está a glicemia no momento. Todas as empresas agora estão com um desafio, então, de melhorar os algoritmos, de tornar também os aparelhos cada vez menores, inclusive esse plástico de aplicação que ainda é grande, gera muito lixo. A indústria farmacêutica, a indústria de remédios, a indústria de equipamentos hospitalares é conhecida mesmo pela quantidade enorme de lixo que gera. Muitas pessoas que não são diabéticas, mas que poderiam se beneficiar desse monitoramento porque já são pré-diabéticas, ou porque têm fatores de risco importantes na família, ou porque são obesas, ou porque têm risco de Alzheimer, ou porque têm transtorno bipolar, ou porque têm ovários policísticos, enfim, poderiam se beneficiar de um controle mais estreito da glicemia. Porém, muitas pessoas falam, não quero usar esses equipamentos porque além de serem caros, geram lixo demais. Então, agora, várias empresas estão comprometidas em criar soluções mais ecológicas para esses tipos de monitores. As perguntas dos brasileiros sempre são, quando esses monitores vão chegar ao Brasil, esses monitores mais avançados? Porque no Brasil, atualmente, só existe o Freestyle Libre 1 da Abbott, aqui na Europa a gente já tem o Freestyle Libre 3, e as empresas dizem que o problema está nas taxas de importação do Brasil. A carga tributária é muito grande, o que inviabiliza muitas vezes o negócio, porque o lucro da empresa fica muito restrito. O aparelho fica muito caro, as pessoas não compram e o lucro fica muito baixo. As empresas também estão desenvolvendo novas tecnologias. A Sibionics, por exemplo, vai lançar agora um relógio que já pega do próprio sensor esses dados sobre glicose. Então, a pessoa pode sair para correr, para andar, para fazer esporte sem levar o celular e não tem problema, porque ao contrário, por exemplo, de um Apple Watch, que só funciona se o celular estiver por perto para captar esse tipo de dado, esses outros aparelhos específicos dessas empresas vão funcionar mesmo sem o celular, sem o telemóvel por perto. É o objetivo da empresa também que todos esses sensores se comuniquem, por exemplo, com as bombas de insulina, tornando a automatização para pacientes diabéticos tipo 1 muito mais fácil. As pessoas que usam os monitores adoram, a indústria acredita que em 10 anos ninguém mais vai estar picando o dedinho o dia todo para avaliar a glicose, nem cetonas vão estar usando esses monitores contínuos porque vão estar cada vez melhores, cada vez mais precisos. No evento também conheci vários artistas que são hoje influenciadores nessa área, pois têm diabetes, principalmente diabetes tipo 1. Assim como a indústria acredita, eles também acreditam que essas tecnologias estão aí para beneficiar o maior número de pessoas. Estão muito felizes com a rapidez como as coisas estão evoluindo. Dizem todos eles que o controle da glicemia se tornou muito mais fácil após o uso dos monitores contínuos. Com todos que eu falei, eles também disseram que o monitor da Sibionics para eles também foi o mais preciso, porém nem todos usam ainda porque o monitor da Sibionics ainda não se conecta com as bombas da insulina, mas eles estão resolvendo isso. Em relação ao tempo em que a pessoa fica dentro do intervalo de referência, e que intervalo é esse também, os estudos mostram que esses monitores vão permitir uma individualização. Então a gente hoje trabalha com médias, não ultrapassa 180 mg por decilitro na maior parte do tempo. Para outros pesquisadores não ultrapassa 140, mas existiram também as palestras das pessoas que fazem a dieta cetogênica, mesmo tendo diabetes tipo 1, com a monitorização de glicose e cetonas. É claro que cetoacidose está presente na maioria dos diabéticos tipo 1 no momento do diagnóstico. Isso não é verdade durante o tratamento para a maioria das pessoas. O que é o problema geralmente é a hiperglicemia. E com a monitorização a gente consegue controlar, porque a cetoacidose ela é acompanhada de alto nível de corpos cetônicos na corrente sanguínea, mas ao mesmo tempo altíssimo nível de glicose. Então corpos cetônicos de 10, de 20, glicose de 400 ou mais, na maioria das vezes. E uma cetose nutricional é uma glicose normal com um nível de corpos cetônicos baixo, de no máximo 1, 1,5, então muito seguro. E os pacientes fazendo dieta cetogênica geralmente se sentem muito bem,
Acham que a estabilidade é muito maior, não tem hipoglicemia noturna, não tem compulsão alimentar, a quantidade de insulina que eles aplicam é bem menor e eles dizem, olha, esses intervalos de 70 a 140, de 70 a 180 já não servem para mim. O meu intervalo é mais baixo, por exemplo, de 60 a 120, eu me sinto muito bem e tô usando pouca insulina, tô sem efeito colateral nenhum, não tenho nenhuma complicação do diabetes, mesmo já fazendo dieta cetogênica há 4, 5, 6 anos, então é uma área que a gente ainda tem muito espaço para investigar. Para encontrar novas métricas para esses indivíduos, a inteligência artificial vai ajudar muito e a maioria dos estudos mostram que esses indivíduos estão conseguindo, independente da dieta que estão seguindo, se manter no alvo pelo menos 90% do tempo, e o objetivo dessas tecnologias é mesmo colocar o poder na mão do paciente para que ele saiba o que está acontecendo com ele minuto a minuto. Os empoderando sobre o que eles vão comer, como eles vão se exercitar, quanto insulina vão utilizar, se vão utilizar outros medicamentos ou não, e também fazendo com que a equipe de saúde saiba o que está acontecendo naquele momento em que recebe um alerta, não precisando que o paciente chegue ali no pronto-socorro passando mal. Infelizmente, os monitores contínuos de glicose, muito menos de cetona, são cobertos pelos sistemas de saúde na maioria dos países, então o paciente tem que ainda comprar o seu próprio monitor, o que encarece o tratamento, mas vale muito a pena. Agora, educação para uso é muito importante. Inclusive, assisti um estudo que foi muito interessante, em que os pesquisadores, os próprios pesquisadores, montaram perguntas e fizeram essas perguntas para a inteligência artificial, como o ChatGPT. E a gente sabe que tem muita gente fazendo isso na internet, vendendo e-books, vendendo cursos, mas o ChatGPT cometeu muitos erros. Isso é um problema grande, porque se você educa mal as pessoas, o risco delas terem problemas de saúde é muito maior. Então, se você está fazendo um e-book, se você está fazendo um produto online, faça sobre algo que você realmente entende. Não adianta só perguntar para a inteligência artificial, sair vendendo coisas para as pessoas, porque você pode prejudicar na área de saúde o bem-estar dessa pessoa e ela pode ter complicações que são muito graves, como cegueira, no caso do diabetes, problemas renais. E se você é uma pessoa que deseja comprar um produto digital, compre de um profissional que realmente entenda daquele assunto, que fez uma revisão muito importante daquele assunto, que tem muita experiência naquele assunto, não só experiência prática por ter aquela doença, mas experiência de já ter atendido milhares de pacientes, já ter acompanhado, já ter pesquisado, isso é muito importante. Foram apresentados estudos também sobre quantidade de exercício, quanto exercício o diabético tem que fazer. E, na verdade, os estudos mostram que quanto mais, melhor. Mas, pelo menos, 150 a 330 minutos por semana, porque isso melhora muito a função das células beta-pancreáticas, a sensibilidade à insulina. Para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, isso também é fundamental. Existiram estudos também sobre dietas, inclusive sobre jejum, e esses estudos mostraram que um jejum de 18 horas, 3 a 4 vezes por semana, é muito interessante. Muitos diabéticos adaptam-se bem, isso ajuda a reduzir peso, ajuda a reduzir dose de insulina, ajuda a reduzir hemoglobina glicada. Esse cara aqui, um grande músico inglês, participou de vários festivais, ganhou muitos prêmios, e eu conversei com ele justamente sobre como ele faz quando ele está viajando, porque ele veio aqui para a Itália para falar sobre a experiência pessoal dele, tendo diabetes. Ele disse que na adolescência, assim como muitos outros diabéticos, ele escondia a doença. No colégio, ele se escondia no banheiro para tomar insulina sem ninguém saber. Isso é a experiência de vários outros diabéticos que na adolescência não sabem muito lidar. Hoje a gente tem as redes sociais para essas pessoas se encontrarem, se sentirem menos isoladas, mas ele disse que até hoje, por exemplo, ontem ele estava em Florença, no dia seguinte já ia estar na Inglaterra, no outro dia já ia para os Estados Unidos para um show. Então eu falei, como que você controla? Você tem problemas durante as viagens? Ele falou, no início eu tive muito problema e agora o que eu faço é não comer nas viagens, eu não como nada e aí eu fico estável. Ou seja, é um tipo de jejum que ele está fazendo para estabilizar a glicose dele, porque viajar já é estressante, estar um dia em cada lugar, e aeroporto e avião, só isso já faz a glicose aumentar. Inclusive eu quero mostrar aqui minha curva, porque eu estava usando o aparelho da Sibionics, eu coloquei esse aparelho porque eu estou na Itália, eu comi macarrão, eu comi nhoque, eu comi esse doce aqui um dia na hora do almoço, eu não sou diabético, em nenhum momento do dia a minha glicose aumentou. Sabe quando que ela aumentou? Quando eu tive uma emoção forte aí durante o dia, passando pela cidade, lembrando de uma viagem que eu fiz com a família. Eu tinha vindo visitar minha filha que estava fazendo intercâmbio em Florença, e aí eu me emocionei com aquilo, fui falar com uma amiga e tal,
e nesse momento minha glicose estava alta. Eu tinha almoçado meio-dia, não tinha comido mais nada, minha glicose passou bonitinho o dia todo. Nesse momento que veio aquela emoção forte, olha como a glicose aumentou. Não aumentou a nível de um diabético, mas olha a diferença que as emoções fazem, que o estresse pode fazer na vida de uma pessoa que está tentando manter a glicemia adequada. Esse congresso foi muito legal. Agora os monitores de cetonas são a grande expectativa. Aqui na Europa já estão disponíveis, no caso da empresa Sibionics. A Abbott também lança esse ano o monitor deles. Não me perguntem quando vai chegar ao Brasil. Existem esses desafios regulatórios em relação à Anvisa, existem os desafios em relação a preço, mas a Sibionics está prometendo em no máximo um ano. Então vamos tentar, vamos ver se isso vai realmente acontecer, e acompanhe o canal para não perder nenhuma dica de nutrição, de saúde, de ciências.